que é GIST? Bom, GIST é um tumor raro e o GIST tem pouco mais de 20 anos, então é uma doença talvez mais jovem do que muitos que estão aqui escutando. Ele é uma doença que acomete majoritariamente os órgãos do tubo digestivo, né? E diferentemente da maioria das doenças do tubo digestivo que nascem na camada interna, na mucosa do trato gastrointestinal, o GIST não, ele nasce da camada intermediária, da camada muscular. Ele tem uma origem celular, então, distinta dos carcinomas, que são os tumores mais comuns, e ele tem um padrão de acometimento, uma história natural bastante distinta, né? A maior parte das vezes a gente faz diagnóstico de forma incidental, né? A gente, fazendo o exame por algum outro motivo, a gente descobre a lesão, mas eventualmente essa lesão de crescimento, às vezes insidioso, acaba crescendo bastante, dando sintomas, eventualmente como um sangramento, um dolorimento, enfim. Mas é uma doença razoavelmente rara, então por isso que muita gente não tem muita ideia do que seja isso, né? Quando a gente fala GIST, a gente não está falando... a gente está falando de um tipo histológico específico que pode acometer estômago, intestino delgado, eventualmente intestino grosso ou até outras partes do corpo. E é muito diferente dos carcinomas, que são doenças muito mais frequentes e, de forma geral, uma agressividade maior. E me explica uma coisa, como é que... Vamos lá, então você falou do exame. Aí eu estou lá, faço um exame, seja uma tomografia, uma endoscopia, e aparece lá. Como é que eu diferencio o que é benigno e maligno, Lucas? Como é que você faz isso como oncologista? O diagnóstico de certeza sempre ele é dado com o estudo anatomopatológico, uma biópsia, né? Mas muitas das vezes a gente tem uma lesão na parede do estômago, por exemplo, uma lesão pequena. Quando eu digo pequena, eu estou falando menor do que 20 milímetros. Quando se tem uma alta probabilidade, uma lesão de comportamento mais brando, a gente pode se dar ao luxo de acompanhar e não precisar fazer uma investigação mais específica, né? Mas o diagnóstico de certeza acaba dando acaba vindo, né, com o exame anatomopatológico, quando você retira a peça e acaba o patologista fazendo os cortes para ver os tipos celulares, né? Aí seria por uma endoscopia. Uma endoscopia consegue fazer esse diagnóstico, ou em alguns casos, né, tem situações que às vezes o paciente está na mesa para operar alguma coisa e ali na peça cirúrgica tinha do lado um achado incidental de exame que pode ser feito também o diagnóstico, né? E uma coisa que é interessante, né, a gente ainda não entende porquê, mas os pacientes que já tiveram GIST, eles têm um risco maior de ter uma segunda neoplasia primária, né? A gente não sabe se tem uma associação causa-efeito propriamente dita, ou se são pacientes eventualmente que se expõem mais a exames e potencialmente a gente consegue fazer mais diagnóstico, mas esse é um dado interessante, um dado epidemiológico que a gente não pode deixar de considerar. Lucas, então aí, vamos lá, então aí eu fiz uma endoscopia e aí eu acho que é o melhor achado, né? E aí, quando a gente acha esta bolinha que aparece baulando na imagem endoscópica, normalmente a gente pede uma ecoendoscopia, é isso, né? E lá ele coloca uma agulhinha, ele vê a profundidade, o tamanho, tira um pedaço e manda para o anátomo patológico. Até para ver se é de mucosa ou submucosa, ou se vem lá da muscular lá de baixo. Se aquilo é um leiomioma, né? Ou se isso é um GIST, né? E aí, quais os outros exames? Porque lá eles vão pedir, a gente deve pedir tomografia, ressonância, tem os kits, né, que é o CD-117. Como é que funciona isso? Então, assim, o diagnóstico histológico, e aí é importante, por que eu falei que a doença tem pouco mais de 20 anos? Porque o diagnóstico dessa entidade GIST, que é tumor do estroma gastrointestinal, se a gente for expandir o nome da doença, ele é caracterizado pela presença de uma proteína que se chama c-KIT, ou CD117, que é uma forma talvez mais apropriada de falar. Então, é isso que define o diagnóstico de GIST. Isso foi importante para a gente separar o GIST, que tinha um comportamento distinto, de uma outra entidade que se chama leiomiossarcoma, que é um outro tumor
maligno do tubo digestivo, que também acomete a camada muscular. Então, essa é a característica patológica do GIST, é isso que nos permitiu diferenciar em duas doenças. A gente vai discutir um pouquinho mais, eu tenho certeza que o Nelson vai nos perguntar sobre o tratamento, né? E por que essa distinção foi importante? Porque lá atrás, praticamente todos esses tumores não tinha tratamento oncológico que fosse de fato muito útil para esses pacientes. E a identificação dessa proteína, desse c-KIT, que é uma proteína quinase, e que a gente conseguia inibir, a gente conseguia bons resultados, inclusive em pacientes com doença incurável. Então foi daí que veio essa importância. E a partir daí a gente começou a reconhecer e separar muito bem o que era leiomiossarcoma e o que era o GIST propriamente dito, né? E essa pergunta do diagnóstico é importante. Os GIST, muitas das vezes, quando é uma lesão muito pequena, né, às vezes a gente pode até se dar o luxo de acompanhar. Mas, se ela é um pouco maior do que 2 centímetros, é importante a gente fazer o diagnóstico, porque o cuidado, a forma de acompanhar, a forma de tratar muda, né? E aí, a endoscopia é quando a gente acessa a maior parte dos GIST, porque a endoscopia vai pegar o estômago como um todo, e o estômago, ele é a estrutura em que é mais acometida por esse tipo de tumor, vai pegar a primeira porção do duodeno, que também é um sítio frequente. A endoscopia não vai conseguir pegar muito bem o ilho, né? Às vezes uma enteroscopia, etc., mas aí fica muito já mais difícil a gente conseguir material. E quando você está com o endoscópio lá dentro, você usa um probe de ultrassom, um aparelhinho que faz um ultrassom interno. E aí você consegue, guiado por esse ultrassom, ir lá e espetar esse nódulozinho e colher material para que o laboratório consiga analisar. Então, é assim que funciona a parte da confirmação diagnóstica, né? Mas em alguns casos a gente não tem jeito, a gente vai precisar que o cirurgião seja envolvido e aí você faz uma laparoscopia. Hoje existe uma outra forma de fazer essas coletas. Hoje a radiologia intervencionista está muito mais avançada e a gente consegue, em muitos dos casos, fazer uma biópsia guiada por radiologia, uma tomografia, um ultrassom externa, né? Você perfura a pele e vai até o local com uma agulha mais fina e você consegue também coletar material. Mas, a grosso modo, a gente faz isso muito mais por ecoendoscopia, por endoscopia, do que propriamente de outra maneira. Lucas, qual que é a idade mais frequente e sexo? O sexo ele é levemente mais frequente no sexo masculino e a idade ele é a idade um pouquinho mais precoce do que os carcinomas, né? Então, eu estou falando aí por volta do princípio da 6ª década de vida, né? Dos 50 anos em diante, né? Lembrando que, por exemplo, o GIST ele é mais comum no estômago. A mediana de idade do câncer gástrico comum, o adenocarcinoma, é da ordem aí dos seus 65 anos. Então a gente está falando aí pelo menos uma década mais jovem, né? Então não é infrequente a gente ver pacientes com 20 e poucos, 30 e poucos anos, né, com GIST, né? Eu até semana passada, na verdade antes do carnaval, atendi uma moça que eu já acompanho 3 anos, ela deve estar curada graças a Deus, e ela desenvolveu o câncer dela aos 32 anos, né? Operou e está muito bem, né? Então, embora fosse uma doença até volumosa, né, o caso dela tinha algo como 55 milímetros ou algo muito próximo disso, a cirurgia apenas resolveu